curiosidade aqui, né? Assim, hoje, o assunto de hoje, eu vou apenas complementar. Tecnicamente, a gente começa a quarta unidade na semana que vem, certo? Lembrando que essa quarta unidade seria a primeira unidade do terceiro ano, tá certo? Tá ciente disso? Professor, deixa eu perguntar. Quem perdeu nas primeiras unidades vai ter a recuperação agora É só no ou lá final. no final do ano? É só no final, tá? É assim, eu perguntei isso também e essa foi a resposta que eu tive. Como é que vai ser? Eu não tenho a menor ideia. Tá? Eu só sei que vai ser no final do ano, porque foi a resposta que eu tive quando eu fiz. É a mesma pergunta que você está me fazendo. Eu fiz, vem cá, vai ter recuperação para os meninos? E não. Os únicos que vão ter recuperação agora é o pessoal semestral. Vocês estão ligados que tem alunos semestrais, né? Aqueles alunos que fazem por semestre, que nem faculdade. Pessoal que faz os cursos. Aqueles cursos, lembra, meu Deus? Os cursos, modalidade. Eita, Matheus, tá ruim a memória, viu? Modalidade de técnico, né? Faz zootecnia, informática, ADM. Aí eles pegam essa parada, pega nessa pegada, tá bom? Aí vocês não, vocês são modelo tradicional, esqueci o nome que dá também. É o modelo científico, né? É o ensino médio científico. E aí vocês seguem normalmente o ano. Eu acho que assim no final do ano fica até melhor para nós, né? Eu. Em caso de perder, que dá para É recuperar. porque assim, ó, cara, não precisa de muito, não, sabe? Para você seguir o ano em paz, é só você frequentar as aulas, tá? E fazer as atividades. Porque a chance de vocês perderem é muito pequena. Muito pequena, tá? Se fizer as atividades e frequentar as aulas, vocês estão tranquilos, cara. Agora, se ou não faz as atividades ou não frequenta as aulas, aí tem muito o que fazer, né? Aí você tá pesando em duas coisas que são obrigatórias pro Estado. É você estar frequente e você fazer as suas atividades. Tá? São duas coisas muito, muito fortes pro Estado. Tá bom? Então bora lá, ó. Outra coisa. Os formulários que eu começar a passar a partir de hoje, referente aos conteúdos, ou referente. A partir de hoje não, né? A partir da próxima semana, os formulários que eu passar para vocês, eles terão que ser feitos na semana. Eu não vou mais ficar segurando esse catatal de formulário para ter que, no final da atividade, ter que corrigir um catatal de coisa, certo? Nem corrigir, né? Mas ter que verificar se foi feito ou não um catatal de coisas, sendo que tá aí, ó, uma turma grande, teve 4 que fizeram formulários. Tá? Não vou acumular essa demanda para mim mais. Então, tipo assim, ó, se eu mandar o formulário hoje, na próxima segunda-feira, ele tá fechado. E durante a aula, falou, gente, o formulário tô fechando agora. Pô, fechei. E eu vou contabilizar e vou montar tudo. Não vou mais acumular, tá, gente? Porque tá me dando nervoso, tanto trabalho para fazer. Eu fiquei no final de semana, esse final de semana, das 8 às 13, às 15 horas, que é 3 horas, às 15 horas do sábado, e no domingo eu fiquei das 7 às 11 horas preenchendo papel e arrumando essas notas. Não quero mais isso para mim, tá bom? Tive que organizar tudo no final de semana, tá? Mas eu vou parar de fazer desse jeito. Então, galera, por favor, corram. Aqui. Corram para a gente conseguir fechar esse patamarzinho de atividades. Olha, bora lá. Hoje, para a gente fazer nosso foco, eu vou pegar trabalhar em ionização da água e pH e pOH. Somente isso. Tá? A gente vai tentar compilar tudo de uma forma tranquila. Vou apresentar para vocês como é que faz os cálculos, mas o importante é a parte teórica. Para mim, para vocês é a parte teórica. Eu acredito que eu vou encerrar, ou até no planejamento que eu fiz para vocês, eu pule essas aulas e só passe alguns vídeos relacionados ao conteúdo para complementação de química, equilíbrio químico. Porque, tecnicamente, a gente vai ficar devendo conteúdo do segundo ano. Já que eu vou, semana que vem, iniciar o conteúdo eu quero, né? Semana que vem, iniciar o conteúdo do terceiro ano. Tá bom? Eu acho que já está na hora da gente organizar dessa forma. Vou fechar o bloco de conteúdos do segundo ano, vai ficar coisas pendentes. Eu vou listar o que está pendente, mandar para vocês o que está pendente. Falar, gente, essas coisas estão pendentes. Eu acho que vou indicar até um canalzinho que eu gosto, bem simplesinho, que ele dá uma explicação teórica muito boa dos conteúdos para vocês assistirem referente a esses conteúdos, tá?
Aí eu mando o link também. Vou me organizar tudo para fazer essas coisas para vocês. Certo? Então se organizem direitinho para a gente poder preencher essa lacuna. Mas aí vai ser um autoestudo de vocês. Agora, hoje, a gente vai só complementar equilíbrio químico. E aí, próximas aulas aí fica com vocês. Ionização da água. Pronto. Esse é o nosso tópico. Altionização da água. Galera, lembre que ionizar é quando ele pega um elemento que é covalente, ele consegue quebrar esse elemento, sendo que um dos elétrons, em vez de ficar do jeito normal, que ficaria os dois elementos nêutrons, um dos elétrons ele acaba migrando para um dos elementos, trazendo carga positiva e negativa para o composto. Tá? E isso acontece também na água, em proporções bem pequenininhas, mas acontece. Como é que acontece na água? Tecnicamente, quando você tem uma molécula de água junta com outra molécula de água, o poder de atração das ligações covalentes, as ligações de hidrogênio, vão fazer com que eles se auto-ionizem, onde uma molécula de água vai pegar um dos hidrogênios, deixar o elemento com carga positiva, enquanto a outra vai perder o hidrogênio, ficando com carga negativa, tá bom? Pode acontecer esse tipo de formação, tá? Quando isso acontece, mas tem aqui a outra, ó. Tem a projeção da tela que eu faço para vocês, que é para ajudar. Então, em vez de você olhar na minha câmera, olha na projeção da tela que eu faço. Agora melhorou. Fica melhor na projeção, né? É porque eu faço assim porque ele acaba gravando e aí eu gravo e fica bacana na gravação. Quando fica no YouTube, fica melhor para vocês assistirem. Então, quando acontece isso daqui, a gente tem um processo que nós chamamos de autoionização da água. Ela mesma consegue quebrar suas moléculas em cargas positivas e negativas. Só que essa autoionização, cara, é um valor absurdamente pequeno. Então, a autoionização da água é um valor ínfimo, bem pequenininho, certo? Só que devido a essa característica, a gente consegue definir se uma solução ela vai ser ácida, neutra ou básica, tá? Com essa autoionização, se vocês lembrarem, a gente vai conseguir construir aquela formulazinha, ó, do Kc. E o Kc nada mais é do que a concentração dos produtos, né, elevado aos seus respectivos coeficientes, multiplicação, né, deles, dividido pela multiplicação dos reagentes. Como os reagentes só é água, e tecnicamente a concentração quando é água pura é total, tá? Ele vai ter 100% de quantidade, o valor dessas concentrações seria 1 para 1. Tá? Como seria 1 para 1, esses valores meio que se anulam, a gente não coloca aqui. E aí, por não colocar aqui, a gente vai fazer uma substituição. Esse Kw, ele vai largar de ser Kw, ou Kc vai largar de ser Kc, e ele vai ser o Kw. E esse W é para fazer referência à água. Tá? O W é de water, do inglês, tá? É a mesma coisa que água. Bom? Então, com isso daqui, a gente consegue o que nós chamamos de equilíbrio da água, ou a constante de equilíbrio da água, certo? E o que é que tem de interessante nessa constante? É que com ela, a gente consegue, com o valor dela, a gente consegue ficar analisando a água que a gente está trabalhando e descobrir se ela é ácida, básica ou neutra. Bom, por experimentação, percebeu-se que esse Kw aqui, ó, essa constante da água, ele tinha um valor de 10 elevado a menos 14. Ou seja, uma constante muito baixa. Ou seja, a água é um elemento que tem pouca possibilidade de ionização. Ele se ioniza muito pouquinho, bem pouquinho mesmo. Certo? E aí, o que acontece? Quando ele percebeu que tinha essa composição, ele percebeu o seguinte, que quando eu tenho esse grau de ionização, tá, entre substâncias, e o H3O+, é a mesma coisa que H+, e com OH-, significa que, dependendo da concentração de um desses dois compostos aqui, claro que a multiplicação deles tem que dar 10 a menos 14, a multiplicação de um desses compostos, enquanto um ia ter uma concentração muito alta, o outro muito baixa ou iguais, isso poderia afetar a característica da água. E aí, com isso, criou-se uma tabelinha de informações, onde, ó, a partir do momento que eu tenho a concentração
de hidrogênio igual à concentração da hidroxila, a partir do momento que eu tenho essas concentrações iguais, isso significa que só vai acontecer isso quando eu tiver uma água como um elemento neutro. Então, quando a água for neutra, a concentração desses dois elementos é igual. E, coincidentemente, para a concentração deles dois serem iguais, ela só pode ter um valor, que é 10 elevado a menos 7. Tá? Então, esses dois compostos aqui, quando eles têm a concentração de 10 elevado a menos 7, significa que eles são neutros. Tá? Se um deles tem 10 a menos 7, o outro obrigatoriamente tem 10 a menos 7, porque a multiplicação deles sempre tem que dar 10 a menos 14, que é a concentração de ionização da água. Tá? Uma outra forma de representação que se tem é quando a gente tem um dos compostos com uma concentração maior do que o outro. Por exemplo, aqui assim, ó, o H+, ele tem uma concentração maior do que a concentração do OH-. Quando isso acontece, essa solução ela vai ser considerada uma solução ácida. Tá? E essa solução ácida ela vai se reverter porque tem muito mais hidrogênio dentro da solução do que hidroxila. E aí, quando eles vão se equilibrar novamente, vai sobrar um bocado de hidrogênio. E esse hidrogênio que está sobrando vai deixar características da água ácida. Por exemplo, aqui, ó, uma concentração fictícia do ácido clorídrico, por exemplo, ela seria 10 elevado a menos 2. Tá? Aqui é uma concentração alta, tá, gente? O número é negativo, mas esse número é alto. Tá? Isso daqui é muito maior que a concentração do dical, que como tem que formar 14, e geralmente para formar esse 10 a menos 14 é só somar os expoentes. Aqui é 10 a menos 2, aqui vai ser 10 a menos 12. E, cara, de 2 para 12 tem uma distância muito grande, tá? Em concentração. Aqui é mais de 1 milhão de vezes maior a diferença entre eles dois de concentração, certo? Por quê? A gente tem que lembrar o seguinte, ó, quando eu ver 10 a 0, significa 1. 10 a menos 1 significa 0,1. Então, 1 ele é maior do que 0,1. 10 a menos 2 significa 0,01. Então, observe que ele é menor do que 10 a 1. E assim segue até 12, é 0, seguido de 11 zeros e 1. Ele fica absurdamente pequeno. Certo? Então, quando isso acontece, a gente tem uma substância ácida. Só que, além disso, a gente pode ter o oposto, onde justamente a concentração do OH- ela vai ser maior do que a concentração do H+. Quando a gente tem uma concentração do OH- maior do que o H+, aqui nós vamos ter uma solução básica, com características básicas, certo? Como é que seria isso? Uma água sanitária, por exemplo, né, hipoclorito de sódio, aí a gente pode dizer que a concentração dele é aproximadamente 10 elevado a menos 3, que é um valor alto. Se ele é 10 a menos 3, para fazer o 14, o hidrogênio tem que ser 10 elevado a menos 11. Menos 11, menos 3, menos 14. A gente chega lá naquele valor. Então aqui está dizendo que o H é muito alto. Como a concentração dele é muito alta, a gente acaba formando uma solução bastante básica. Tá bom? Pronto. Parte 1 indicado, que é isso daqui. Esse processo de autoionização e a classificação de acordo com a quantidade de íons dessa água. Certo? Junto com isso de cá, o que é que a gente tem? A gente tem o que nós chamamos de potencial hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico. Tá? Isso aqui, gente, é o famoso pH. A gente tem o pH e tem o pOH. Os dois são paralelos, sabe? O que acontece com o pH vai acontecer o inverso com o pOH e assim segue. Tá? Com a mesma relação entre os dois. E o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber como, através dos valores das concentrações, eu consigo calcular o pH de uma substância. Então, para isso, cara, a gente vou trazer para vocês uma fórmula que ela está organizada de duas formas, dois jeitos. A primeira que é o jeito mais chato que tem dela. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma coisa da matemática que nem sempre as pessoas dominam, que é o log. Tá? O log é um composto da matemática muito chato para se trabalhar. Certo?
E aí ele meio que define o pH de uma substância através dessa forma aqui. Por quê? Porque o pH de uma substância, ele, quando varia de um para o outro, ele varia em escala de 10. Se eu tenho o pH 1 e o pH 2, o pH 1 é 10 vezes maior do que o pH 2. Se eu tenho o pH 2 e o pH 3, o pH 2 é 10 vezes maior que o pH 3. Se eu vou do 1 para o 3, o pH do 1 é 100 vezes maior do que o do 3. E se for do 1 para o 4, é 1000 vezes maior do que o do 3. E vai multiplicando por 10. Tá? Por conta dessa escala de pH ser diferenciada, aí a gente usa a escala logarítmica para poder representá-la. Tá certo? Pronto. Mas uma forma que a gente tem de simplificar essa equação é deixar ela assim. Ó. A concentração do H+, certo? É igual a 10 elevado a menos o pH. Certo? Então, essa daqui é uma forma de você fazer o cálculo desse pH. Por exemplo, ó, presta atenção comigo aqui. Eu tenho a concentração do HCl, tá? Que é 0,001. Tá? Essa é a concentração do HCl. Então, concentração de hidrogênio, né, do HCl. Quando eu monto para essa equação, olha como é que vai ficar. Esse 0,001 eu boto aqui no hidrogênio, né? Então vai ficar aqui, ó. 0,001 é igual a 10 menos pH. Isso de cá, a gente trabalhou na notação científica lá no início, a gente pode fazer a notação científica. Dá 1 vezes 10 a menos 3. Tá? Isso aqui dá 10 elevado a menos pH. Quando a gente tem tudo igual aqui, ó, eu posso cortar esses dois e permanece esses dois em cima. Menos 3 igual a menos pH. Eu mudo o sinal, o pH igual a 3. Então a gente consegue calcular, pelo menos de forma simples, esse exemplo que a gente está passando. Só que eu quero que vocês vejam aqui é justamente esse trabalho de cá, ó. É vocês entenderem uma outra parada do pH, que é a sua escala, e como a gente consegue visualizá-la. Tá? Então observa aqui que eu vou fazer uma linhazinha, fazer uma linha preta, certo? E aí nessa linha preta, a gente vai tentar visualizar o que eu estou trazendo para vocês, ó. Nessa linha aqui, eu tenho duas pontas, tá? Que elas vão representar os extremos da concentração. Na ponta de cá vai ser a maior concentração, 10 elevado a 0. Tá? Aqui é em concentração, tá bom? E a de cá vai ser a menor concentração possível, que é 10 a menos 14, de acordo com o que a gente estudou de ionização. Então, vou ter aqui a concentração do H+. No meio dele, eu vou tentar chutar o meio aqui, vai ser 10 elevado a menos 7, né? Porque para chegar vai ser 7. Com isso de cá, eu consigo ter uma noção, de acordo com a concentração de hidrogênio, se essa substância vai ser ácida, básica ou neutra. E aí, o que é que eu consigo saber aqui? Olha, se a concentração ela for alta, como 10 elevado a 0, 10 elevado a 0, gente, a concentração 1, tá? Ela vai ser basicamente uma solução ácida. Já se a concentração for perto dos 10 a menos 14, ela vai ter uma concentração, uma solução básica, concentração muito baixa de hidrogênio. Agora, se ela está aqui no meio, ela vai ter uma classificação, né, neutra. Tá bom? É isso daqui. Quando eu pego esses valores aqui, dessas escalas, e faço a substituição pela escala de pH, olha o que acontece. Acontece isso daqui, ó. Ela vai permanecer exatamente nos seus lados. Só que quando eu vejo a escala disso daqui, ó, ela vai ser 1. E a escala de cá vai ser 14. No meio vai ser 7. E aí, essa mesma classificação que a gente fez funciona, ó. Mais perto do 1 ácido, mais perto do 7 neutro e mais perto do 14 básico. Agora, essa de cá é a escala de pH. Tá? Essa que é a escala que a gente está estudando. Existe uma escala paralela do pH? Tem. Eu vou botar até embaixo, que é a escala do pOH. Tá? Então, a escala paralela é a escala do pOH.
E aí o pOH, ele funciona do mesmo jeito, ó. A gente funciona pela concentração de OH-. E aí tem a concentração 10 elevado a 0 até a 10 elevado a menos 14. E no meio, a concentração 10 elevado a menos 7. Certo? Como a do pH é a quantidade de hidrogênio, e quanto maior a concentração de hidrogênio, mais ácido, aqui o OH é o inverso. Quanto maior a concentração de OH, ele vai ser básico. Quanto maior a concentração, ácido. E quando ele estiver no meio, vai ser neutro. Para essa escala também, a gente tem uma escala paralela a ela, que é justamente a escala de pOH. Então, olha a escala como eu estava falando para você. A gente vê a escala de pH e agora vocês estão vendo a escala do pOH. E a escala do pOH, ela é exatamente os mesmos valores, só que, como eu falei, nesse sentido invertido. Vai 0 a 0, 7 e 14, 0 não, né? 1. Botei 0 na outra turma, ó. Mas é 1. 10 elevado a 0 é 1. E ele vai seguir esse mesmo padrão aqui, ó. Básico, neutro e ácido. Segue essa mesma relação. Aí, olha que fato curioso. Quando a gente vê essas duas escalas, eu consigo fazer meio que uma escala de pH padrão. Como assim? Para eu saber o pH e o pOH da substância, eu preciso saber isso daqui, ó. Quando eu pego o pH e somo com pOH, esse valor ele vai dar 14. Tá? Então, se eu tenho uma substância que tem o pH 3, o pOH vai ter que completar o valor para chegar em 14. No caso, vai ser 11. Porque 11 mais 13 dá 14. E aí, ó, no pH, na escala de pH, o 3 ele estaria por aqui, ó. E o pOH, ele estaria, o 11 estaria mais ou menos por aqui. Sabe? Aí o que acontece? Observa que no pH ele é ácido e no pOH ele também é ácido. Tá? Por isso que essas escalas elas são complementares. Galera, um catatal de informação, mas é isso que nós temos para hoje, tá bom? Esse é o conteúdo. A gente fecha potencial hidrogênio iônico. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante desse tópico aqui. Indicadores de ácido base. Mas indicadores de ácido base eu vou deixar para passar o vídeo para vocês referente a isso, né? Então eu vou organizar para pegar todos os conteúdos que vão ficar pendentes aí, já boto para vocês assistirem em videoaulas. Vou jogar lá no Classroom. Semana que vem vou organizar isso, tá bom? E já semana que vem já aula de química orgânica, já aula referente ao terceiro ano. A gente vai ter uma reunião quinta-feira, eu vou tirar essas dúvidas que eu tô com essa organização de aula para poder ver como é que vai ficar. Porque eu não sei se a calendário de vocês vai permanecer o mesmo, inclusive. Eu acho que o calendário de vocês deve ser alterado. Como o calendário de vocês deve ser alterado, temos que esperar para ver essa situação. Tá bom, gente? No mais, é isso aí, viu? O conteúdo foi esse, o dia foi esse. E agora a gente fica sossegado um pouquinho para poder aliviar o estresse. Tá bom?